Olá, gente bonita! Tudo bem por aí? Vamos que vamos de live semanal. Vamos hoje. A vergonha não te diminui. Fugir dela, sim, é isso que te diminui. E a gente vai trabalhar aqui com a vergonha de um lugar que você talvez ainda não tenha visto, que ela pode estar guiando a tua vida e você nem sabe, e decidindo por você de forma que você está se limitando, que você está se escondendo, porque a vergonha, ela só vai te limitar se você olhar para ela como uma ameaça e por conta disso você ficar se encolhendo, ficar se escondendo. Boa tarde, tudo bom? Você ficar se escondendo, mas quando você começa a olhar para a vergonha de um lugar verdadeiro, que você começa a escutar o que a vergonha tem para te dizer sobre você, sobre a sua história, você começa a ter uma grande aliada, porque junto com a vergonha vem a imperfeição, vem a nossa vulnerabilidade, e desse lugar a gente, por incrível que pareça, ganha força. Porque nesse lugar a gente começa a lidar melhor com as nossas imperfeições. E quando a gente lida melhor com as nossas imperfeições, a gente passa a agir com a gente mesma de um lugar mais honesto, de um lugar mais verdadeiro. E só aí a gente tem chance de melhorar, só aí a gente tem chance de aprender e só aí a gente tem chance de dar um rumo completamente diferente para a nossa história. Porque a vergonha da nossa história, ela fala muito, né, do que a gente viveu, de como a questão da ferida, da humilhação, se for uma ferida que tiver na sua história, ela tá ditando, né, o quanto você tá acreditando nessa vergonha, que é uma vergonha tóxica, é uma vergonha que não vai te ajudar. Mas quando você olha para a vergonha de um lugar que você pergunta para ela, o que você quer me dizer sobre mim? O que eu preciso saber sobre mim que eu ainda não sei e você está me contando? Aí com esse lugar de verdade, você vai acessando coisas importantes da sua história e você para também de ter medo do imperfeito e da vulnerabilidade, que são coisas que estão acompanhadas da vergonha, né? E aí, quando você começa a aceitar aí as imperfeições da sua história, quando você começa a aceitar a sua vulnerabilidade, né, que a tua vergonha tá te contando, você vai parar de olhar para as situações da vida com o olhar da perfeição, porque a perfeição é morte, não existe. E por trás da perfeição tá uma vergonha tóxica ali, escondida, que tá te limitando. Porque o Bert tem uma frase linda. Eu até anotei aqui para eu ser literal na frase do Bert. Só o imperfeito pode evoluir. O perfeito já se estagnou, cristalizou-se. Portanto, só o imperfeito tem futuro. Então, quando você está no imperfeito, você tem futuro. Você tem condições de melhorar e de chegar num futuro em que você consiga viver de um lugar de força. Aquilo que te limitava na tua história vira força, justamente porque você olhou para a vergonha desse lugar em que você teve a coragem de assumir as suas imperfeições, teve a coragem de assumir as vulnerabilidades da sua história. E a partir disso fazer algo diferente. E é esse imperfeito que vai apontar o futuro para você. Porque depois que você vive esse lugar de cura da vergonha, a vergonha vai apontar para um caminho cada vez mais saudável para você. E aí a gente nesses tempos de perfeição, né, que as pessoas acham que precisa ser perfeito, o que essas pessoas estão nos contando, que elas acham que tem que ser perfeitas em tudo e que elas nunca estão prontas? Elas estão contando de uma vergonha tóxica e que elas acham que elas têm controle sobre isso quando elas começam a tentar ser perfeitas em tudo. E o que essa perfeição está denunciando? Além do controle, de
de que essa pessoa está tentando não mostrar suas imperfeições, está tentando não mostrar os seus pontos fracos, porque ela acha que ela vai ser aceita e vai ser amada e vai ser suficiente se ela não mostrar isso, né? Só que pelo contrário, isso não se sustenta. Porque como que você vai fazer qualquer coisa de diferente na sua história se você tá fechada, estagnada no perfeito? Você vai começar a sabotar os seus resultados. Você vai, porque a vergonha tá por trás disso, né? Essa vergonha tóxica. Você vai começar a sabotar os seus resultados. Você vai começar a achar que você não é suficiente para aquilo. E eu vou te dar um exemplo só para ficar mais claro e você entender aonde eu tô querendo fazer você olhar para a vergonha. Digamos que você tem um projeto para apresentar para uma pessoa, só que você ainda não escreveu esse projeto. E aí você está muito ferida nesse lugar da vergonha. E para minimizar essa vergonha, você vai por perfeccionismo. Você faz um projeto assim que você acha que é a perfeição. Aí você leva tempo, se desgasta, fica ansiosa, se estressa e faz assim o mais perfeito que você acha que tinha que ser. Aí você vai lá e apresenta para os seus clientes, né, futuros clientes, esse projeto todo baseado no perfeccionismo, sem deixar margem para vulnerabilidade, para abertura, para acrescentar, né? Aí você apresenta esse projeto e as pessoas não aceitam. E as pessoas dizem que não gostaram. O que vai acontecer? Você vai seguir em frente com esse projeto ou você vai engavetar? Você vai engavetar, né? Por que você vai engavetar? Porque você, por conta do perfeccionismo, achou que deu tudo de si e que era nisso aí que estava o seu valor, para poder minimizar a vergonha de uma frustração, a vergonha de não ser aceita, a vergonha das pessoas não gostarem do que você fez. Mas se você faz, agora vamos para outro cenário, né? Se você faz esse projeto baseado em olhar com respeito para a sua vulnerabilidade, para as suas imperfeições, se abrindo para construir um projeto que pode ser melhorado ao longo do caminho, que pode sofrer sugestões, que as próprias pessoas que você vai apresentar esse projeto vão contribuir. E aí você faz aquela melhoria e você deixa abertura para que esse projeto possa melhorar, né? Não acha que ele está perfeito, fechado. E você vai apresentar. E aí as pessoas vão fazer os comentários dela, vão dizer o que vai acontecer. Você vai estar aberta para fazer as melhorias desse projeto, deixar ele mais redondo e você crescer com essa experiência, porque você fez as pazes com essa vergonha que te ajuda a lidar com as suas imperfeições e com as suas vulnerabilidades. E aí vai acontecer uma coisa muito engraçada que a gente não para pensar. Você vai se conectar com a ousadia, porque desse lugar você não acha que você está condenada pela opinião do outro. Nesse lugar você está aberta para aprender com você mesma, sem se julgar, e para aprender com o outro, né? Independente das críticas que venham. Então, você vai de forma ousada melhorando, deixando esse projeto mais interessante, e aí você vai crescendo desse lugar em que você aceita a vulnerabilidade e que você aceita a imperfeição e que isso é fonte de força, isso é fonte de melhoria, isso é fonte de você ter cada vez mais futuro, né? Construção de si, né, como algo que está em constante melhoria, já que é imperfeito. Mas se você tem essa estagnação do perfeito, o que vai acontecer? Você vai entrar em ansiedade, você vai achar que nunca tá bom, talvez você não consiga nem cumprir o prazo para si de entrega, porque essa vergonha de não mostrar a perfeição, de não mostrar
para que você também tenha as suas, né, vulnerabilidades ali, você acaba mostrando uma coisa que tá mais fechada, e isso vai criar barreiras, né, para você viver aquilo que você quer viver. Mas quando você começa a abrir, né, para a imperfeição e começa a fazer as coisas desse lugar de que você vai se mover dentro daquilo que você precisa e dentro daquilo que você tem condição de fazer naquele momento, o que que vai acontecer? Você vai começar a sustentar algo muito mais profundo, e quando essa vergonha chegar, essa vergonha vai te ajudar. Você não vai olhar com ela como se ela fosse te limitar. Você vai começar a andar de mãos dadas com ela, porque você sabe que a imperfeição faz parte, né? E que a imperfeição é que vai te ajudar a se desenvolver. E é esse espaço saudável para essa vergonha que vai trazer para você essa conexão com essa imperfeição, é que vai te humanizar e vai humanizar a relação que você vai ter com as pessoas. Porque, por exemplo, digamos que você... Eu vou dar aqui um exemplo para ficar legal, você entender. Digamos que você confiou em alguém, tá? E aí contou uma coisa que te constrange, que te deixa envergonhada. E essa pessoa te traiu. E aí você teve vergonha de você mesmo porque você confiou em alguém que te traiu, que falou o teu segredo para outras pessoas. Por conta disso, você vai se fechar e você vai ficar todo o tempo se defendendo, que também isso também é um dos sintomas da vergonha, né? Essa vergonha mais tóxica. Você vai ficar se defendendo. O que vai acontecer? Você não vai se abrir para novas relações, você não vai se abrir por imperfeito em você e nem no outro. O que eu tô dizendo aqui, né, é que você tem que se abrir para todo mundo. E vulnerabilidade não é você sair falando da sua vida para todo mundo. Mas vulnerabilidade é você se colocar à disposição de conhecer as pessoas e de confiar nas pessoas, que vale a pena confiar, porque isso é uma construção. Isso você vai construindo com a pessoa pouco a pouco. Você vai vendo que se você deve confiar ou não. E desse lugar que você vai se abrindo e vendo que é seguro, que é confiável, confiar em algumas pessoas e em outras não, você vai desenvolvendo essa vulnerabilidade, tanto com você mesma, né, como com essa pessoa, porque você vai ver que é seguro confiar naquelas pessoas, e em outras você já vai tomar mais cuidado. Não é vulnerabilidade, não é você sair contando a sua história para todo mundo. Isso aí você vai se expor de um lugar que não é saudável, né? Mas se você se abrir para olhar, bom, naquela situação ali eu me machuquei, eu acabei falando para uma pessoa e essa pessoa me expôs a uma vergonha. Mas eu tenho outras amigas, eu tenho outros amigos que eu falei determinados segredos, falei coisas que eu era da minha vulnerabilidade, e pelo contrário, eu fui muito acolhida, eu fui muito amada e eu fui muito respeitada dentro da minha dor e da minha vulnerabilidade. E aí desse lugar você vai sendo curada, você vai fazendo as pazes, né, com esse lugar da sua imperfeição, né, daquilo em você que te causava vergonha, mas não te causa mais, nesse sentido de porque você começou a ter pessoas para compartilhar, você começou a construir vínculos saudáveis e você não se isolou na dor daquela vergonha tóxica de pessoas que traíram essa confiança, porque a gente se sente muito envergonhado com a gente mesmo, né? Quando a gente confia em alguém e essa pessoa trai a nossa confiança. Mas você não pode deixar essa situação específica te fechar. Você pode se abrir e você sabe que tem pessoas que você vai conseguir ser vulnerável e
se expressar desse lugar, né, de imperfeição, e ali você vai ter acolhimento, ali você vai ter abraço, ali você não vai ter julgamento. E aí é muito legal porque você vai começar a olhar para a vergonha desse lugar que é saudável ser imperfeito e que é saudável e humano a gente começar a se conectar com as nossas vulnerabilidades, porque quando a gente não vive isso, o que está contando sobre nós? Que a gente está negando as nossas dores, que a gente está se isolando de si mesma, achando que tá em segurança, mas não tá, porque você não tá se expondo aos vínculos, você não tá se expondo à vida, você não tá se expondo às relações. E isso, gente, não é só nas relações, isso também é nas empresas. Porque, ó, você imagina uma empresa que trabalha em inovação, por exemplo, né, que é o tema do momento. Essa liderança trabalha em inovação, mas dentro da própria equipe dela não tem espaço para imperfeição. Como é que se vai inovar? Como é que se vai lidar com essas relações se não tem um ambiente saudável? É um ambiente hostil, em que tem muito julgamento quando a imperfeição se expressa. Será que vai ter inovação? Será que vai ter capacidade de aprendizado? A gente só consegue aprender, a mudar e inovar quando a gente olha para a vergonha e sai desse lugar da gente mesma se julgar e de julgar o outro e começar a se acolher e a começar a se ver nesses lugares de vulnerabilidade e se respeitar ali, né? E saber comunicar isso, mas também uma liderança que sabe acolher isso nos liderados dela, ela vai conseguir tirar melhores resultados das pessoas, porque ela vai conseguir perceber o que ela pode contribuir dentro da dificuldade que aquela pessoa expressa, né, na vulnerabilidade dela. E se essa pessoa se sente acolhida, se essa pessoa se sente vista, se essa pessoa se sente respeitada dentro dessa imperfeição e dentro dessa vulnerabilidade, essa pessoa vai se sentir bem e pertencente dentro dessa equipe e ela vai conseguir, junto com o todo, se desenvolver, criar, mudar e construir um ambiente inovador, começando das relações, e isso vai desaguar nos produtos e nos serviços. Mas isso precisa ser profundo, de começar no próprio ambiente, no próprio clima organizacional, dentro das relações. E isso também é a mesma coisa com a gente. Lembra desse exemplo aqui que eu falei do Best? Que só o imperfeito tem chance de futuro porque o perfeito já estagnou, cristalizou. O perfeito não tem mais condição de crescer. E aí eu fiz até uma live aqui falando isso, de que as pessoas, as mulheres, né, que é meu público aqui, elas ficam justificando que elas precisam aprender mais, que elas precisam fazer mais um curso, que elas precisam ter uma câmera ultra mega power, que elas precisam ter um microfone das galáxias para que elas façam um vídeo. E elas não percebem que elas estão se isolando dentro de um perfeccionismo e achando que não estão prontas, que ainda não é o momento. E essa é a forma mais sofisticada de você ficar esperando e sem fazer nada. E o tempo vai passando nesse lugar. E o que isso está nos contando? Está nos contando que você está evitando encarar a vergonha de se expor. Você está evitando encarar o julgamento do outro e a vergonha que isso causa. Você está evitando ver como que você se sai quando você se expõe, por exemplo, fazendo um vídeo, fazendo uma live, e quais são os ajustes que você precisa fazer. Então, enquanto você ficar esperando estar pronta, esperando ter segurança, esperando perfeição para fazer o que precisa ser feito,
você tá contando de uma vergonha que você tem, né? De fazer o que precisa ser feito, porque não tá perfeito, porque ainda não tá pronto. E desse lugar vai se passando anos e você mesma vai se deixando para depois e você mesma vai deixando essa vergonha, né, tóxica, porque você não olha para você com olhares humanos, olhar verdadeiro, porque a dor, ela nos humaniza. E como a dor nos humaniza, a gente começa a olhar pra gente de forma humanizada quando a gente começa a aceitar essas imperfeições que tem na gente, né? E aí desse lugar a gente começa a se entender mais, a perceber as nossas limitações, a entender que a gente não precisa nem se punir e nem deixar os outros nos punirem. A gente precisa se acolher, né, dentro da nossa vergonha, da nossa vulnerabilidade, olhar para isso e também se dar a oportunidade de conhecer e ter relações mais saudáveis, que nos aceite, né? Que respeite essa vulnerabilidade em nós. Mas isso precisa começar na gente. A gente precisa aprender a respeitar isso para a gente se conectar, né, com isso. E, por exemplo, já tive situações como essa que eu dei o exemplo, de confiar em pessoas que não eram dignas da minha confiança e ter sido traída nesse lugar e ter sentido vergonha, né, por eu ter confiado. Mas já me abri para amizades poderosíssimas que estão na minha vida até hoje e que eu consigo me expressar desse lugar de vulnerabilidade, de vergonha. E eu sou muito amada e eu sou muito acolhida nesse lugar. E é muito poderoso, porque nós somos seres que precisamos do vínculo, né? Para se desenvolver, para se relacionar, para se conectar, para criar, para viver. Então isso é muito poderoso. Então você precisa olhar para a vergonha e começar a fazer as pazes com ela. E olhar desse lugar verdadeiro e perceber, aqui eu sinto vergonha, a minha vergonha tá me contando isso e isso sobre a minha história. Olha, eu não tinha percebido isso antes, que interessante perceber isso. Qual é o movimento que eu posso fazer agora, percebendo essa vergonha, percebendo essa imperfeição? Como é que eu posso me acolher? Ou como é que eu posso dar um passo de fé dentro disso e sair desse lugar? Olha que poderoso isso. Deixa eu ver meu roteirinho, porque eu fiz um roteirinho aqui. E aí a gente tem que ver uma coisa. Se você fica tentando toda hora mostrar que você é perfeita, que as coisas estão perfeitas, porque você não quer de forma nenhuma demonstrar a sua vulnerabilidade, a sua dor, o que você está contando pra gente? Você está contando pra gente que você está encrencada ou encrencado porque você está isolado na sua própria dor. Você está isolado nesse lugar que você não permite ser quem você é, com as suas feiuras, com a sua beleza. E tudo isso é você. E tudo isso vai fazer com que você assuma qualquer desafio na vida. Você expressar a sua beleza e a sua feiura. Porque tudo isso é você. E então, quanto mais você tenta se agarrar nessa perfeição e demonstrar essa perfeição para as pessoas, o que você vai contar pra gente? Que você tá encrencado e você não quer mostrar porque você tá fechado na sua própria dor. E aí você se desconecta das pessoas, porque você tá desconectada de você mesma, entende? E fora que você só anda ansioso, você tá tomado pela vergonha de não achar que você é suficiente para fazer alguma coisa. Olha o tanto de situação desafiadora que você acaba se colocando quando você deixa a vergonha tomar de conta desse lugar, né? Que você quer rejeitá-la, ao invés de acolher essa vergonha, escutar essa vergonha e ver o que ela está te contando sobre a sua história. Olha que profundo isso, né? E aí aqui
olhando aqui para o meu roteirinho, eu quero te convidar a olhar para a vergonha desse lugar diferente aqui que eu estou construindo junto com você. Você olhar para a vergonha como uma amiga e começar a ver o quanto que ela tá te contando sobre coisas que estão rejeitadas e que se essas coisas fossem integradas, essas coisas fossem olhadas com o devido respeito por você mesmo, você respeitar a sua vulnerabilidade, você respeitar as suas dores e você acolher, você vai começar a se relacionar com você de um lugar mais honesto, mais verdadeiro. E desse lugar, você vai ter mais força para encarar os desafios e respeitar os seus limites. Por exemplo, quando as alunas estão comigo na mentoria, eu sempre peço para elas começarem a fazer movimentos pequenos, né? E é começar mesmo. Depois que elas começam, eu vou insistindo que elas continuem. Só depois de continuar é que você faz melhorias, porque você está lidando com coisas dentro de você que é um desafio, né? Que você ainda não conhece, né? O tamanho das dores ali, né? Que você ainda está aprendendo sobre você, escutando, né? A tua vulnerabilidade, né? E aí você vai fazendo essas travessias de um lugar bem mais profundo. Olá! Você vai fazendo essas travessias de um lugar bem mais profundo, porque você está conectada com a sua vergonha e ela não te amedronta mais. E ela não é motivo para que você se abandone. Pelo contrário, a tua vergonha é motivo para que você se acolha, se conheça e faça as pazes com a sua própria humanidade. Olha que lindo isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui, é bem profundo isso que eu vou falar para você. Uma vez, uma pessoa me buscou para fazer uma constelação justamente falando de vergonha. Eu achei tão corajoso, assim, essa pessoa buscar constelar esse assunto, muito corajoso. E aí, quando a gente foi olhar para a dinâmica dessa pessoa, tanto no sistema materno quanto paterno, a gente viu que tinha ali um segredo de família que essa pessoa não viveu necessariamente, mas assombrava a vida dela, e justamente essa vergonha dava pavor dela se mover. Essa vergonha fazia ela não se sentir nem assim merecedora de ser amada. Olha o nível como essas coisas são profundas. E aí depois a gente conversando, depois que passou a sessão, ela me contou que ela começou a se sentir uma necessidade, uma fome de ser amada pelo pai, pela mãe, porque ela começou a ver, né, as dores dessa história, e que essa vergonha que chegou na vida dela também passou a vida dos pais, dos avós e por aí vai. Então começou a existir. A fome de amor começou a existir, porque ela não rejeitou mais a vergonha e ela deixou a vergonha contar sobre a história dela, sobre a história dos dela. E ela começou a fazer as pazes com a história dela desse lugar. Olha que legal, né? Vou tomar uma água. Porque a gente tem que tomar cuidado com a vergonha quando ela domina a sua vida, desse lugar que você tenta esconder as coisas, né, de si mesma. Porque quanto mais você tenta esconder as coisas de si mesma, mostrando perfeição para os outros, você fica ansiosa, você não tem liberdade para criar, você não tem liberdade para se expressar, você não tem liberdade para desenvolver o que você precisa desenvolver, porque você está deixando a vergonha, através da perfeição, guiar a tua vida, que é aquela coisa, que é uma vergonha tóxica, porque você tá dizendo assim, as pessoas não podem saber que eu tenho essa dor, que isso aqui, eu não sei lidar com essa imperfeição, que isso aqui, essa vulnerabilidade é demais pra mim, então eu vou ser sempre perfeita para que eu consiga disfarçar
essa parte feia de mim. E aí ali você perde essa capacidade de ser inteira nas coisas que você faz. E aí, se você perde a capacidade de ser inteira nas coisas que você faz, você tá deixando essa vergonha tóxica, né? Que é essa vergonha que te contaram que era, né? Você recebeu isso aí sem você olhar de um lugar mais saudável para isso, porque a vergonha, quando você olha para ela de um lugar mais saudável, ela vai trazer muito amadurecimento para a sua história. No meu caso aqui, né? Eu já tive muita vergonha a ponto de paralisar e de achar que o que eu falasse eu ia ser julgada, que o que eu falasse eu ia ser punida, né? E aí eu não falava, eu ficava protelando as coisas porque eu deixava a forma como eu aprendi a vergonha, que não é a vergonha em si, dominar. Então, depois que eu comecei a aprender que a vergonha é saudável e quando eu uso ela de um lugar que eu pego na mão dela e escuto o que ela tem para me contar sobre mim e eu começo a aceitar e a respeitar as minhas partes vulneráveis, as minhas partes imperfeitas, né? Sem ter vergonha de expressar tudo isso, e eu começo a me mover desse lugar, eu começo a viver coisas que eu nem imaginava, né? Inclusive a ousadia, como eu falei para vocês, porque quando eu tô aberta e sei que a minha força vem justamente da minha fraqueza, por mais paradoxal que seja isso, a nossa força vem quando a gente reconhece a nossa fraqueza, né? Reconhece os nossos limites. Eu vou começar a me abrir para aprender, eu vou começar a me abrir para mudar, e eu vou também ter a humildade de pedir ajuda. Olha que coisa linda! Eu vou ter a humildade de pedir ajuda, eu vou ter a humildade de reconhecer que sozinha eu não dou conta daquilo, que sozinha aquilo não vai me levar a lugar nenhum. E aí eu vou me mover no sentido de buscar ajuda, e eu vou me mover no sentido de lidar com a minha imperfeição, né? E começar a amadurecer desse lugar. E eu amadurecendo desse lugar, eu vou conseguir ousar, que é o que eu tava falando agora pra vocês. Só que eu precisava dar esse contexto pra vocês entenderem onde eu queria chegar. E aí eu vou começar a ousar. Por que eu vou começar a ousar? Porque eu vou estar aberta para sair da minha zona de conforto e me colocar em relação com as pessoas. Eu vou estar aberta para sair da minha zona de conforto e lidar com as minhas imperfeições e dores, reconhecendo elas, nomeando e agindo concretamente para eu sair desses lugares e não deixando isso me definir a ponto de eu achar que se eu não ficar me escondendo atrás da vergonha, eu não vou conseguir viver. Pelo contrário, se você continuar se escondendo atrás da vergonha, é que você não vai conseguir viver. Mas se você se expõe, né, correndo riscos mesmo, de expor suas emoções, de fazer o que precisa ser feito, você vai se conhecer mais e você vai se desafiar aonde você precisa de se desafiar. E isso vai te dando a confiança que você precisa para se mover. Olha que interessante, né? Você olhar para a vergonha desse lugar, de pegar na mão dela e ela te contar sobre você ir se movendo, né? Para poder ir mudando, pedindo ajuda, se conectando. E desse lugar você vai se fortalecendo para começar a confiar em você, confiar nas relações, justamente porque você fez as pazes com essa parte vulnerável e imperfeita de você. Aí é engraçado porque as pessoas
acham bonito a vulnerabilidade do outro. Nossa, como ela é vulnerável, ou ele. Nossa, como ela é corajosa, como ele é corajoso de falar isso. Mas na hora que é para assumir isso em si, dá 10 passos para trás, né? Só que a gente só tem chance desse lugar. Porque como eu falei aqui, a frase do Best, que é poderosíssima, ela é muito potente, só o imperfeito tem futuro, só o imperfeito tem condições de melhorar, de mudar. E aí isso serve pra gente, pra todas as nossas relações, seja na relação com a gente mesmo, na relação com as pessoas, seja num ambiente de trabalho. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo que a Brené Brown fala, que eu acho muito interessante. Ela, quando começou a falar de vulnerabilidade, ela disse que as pessoas da área de inovação, o pessoal do Vale do Silício, por exemplo, chamou ela para dar palestras sobre inovação, mas que ela não falasse de vulnerabilidade. Olha como as pessoas têm medo de ser vulnerável e nega, né? E aí ela pensou para si, como que eu vou falar sobre inovação sem falar de vulnerabilidade? E ela disse que quando a pessoa que foi contratá-la quis pautar ela e dizer como que ela ia conduzir a palestra dela sem falar de vulnerabilidade. O que isso conta? Essa pessoa estava muito isolada, né? Na perfeição, na própria dor, né? E tinha muito medo de expor essa vulnerabilidade. E a gente precisa estar muito curado para a gente buscar ajuda, para a gente admitir que a gente é vulnerável, para a gente admitir que tem partes nossas que ainda dói, e que a gente admitir que tem partes nossas que ainda a gente precisa fazer as pazes com ela, para que a gente tenha força nesse lugar. E me fala se dentro da condição humana, a perfeição não é a natureza do ser humano. E por que a gente nega tanto isso, né? Se a natureza do ser humano é a imperfeição, por que a gente nega a natureza do ser humano, né? E quando a gente vai fazendo as pazes com isso e deixando essa vergonha de um lugar muito verdadeiro existir e nos contar sobre nós, sobre as nossas dores, a gente começa a se mover daí. E aí daí a gente tem chance de mudar, a gente tem chance de inovar, tem chance de criar, tem chance de ser ousado, tem chance de fazer movimentos que a gente nunca tinha feito antes. Porque a gente começa a olhar pra gente e pro outro com menos julgamento. E quando a gente consegue olhar pra gente e pro outro com menos julgamento, a gente sai desse lugar mais tóxico, né? De punir, de julgar, e vai para esse lugar de se ver, né? E perceber que faz parte. Eu me ver de um lugar que eu não tenho tudo aquilo que eu achei que eu tinha, sabe? Mas é justamente daí que vem a força pra gente fazer os movimentos. Me conta se tá fazendo sentido aí pra vocês. Me conta. Eu peguei aqui uma parte que eu vou olhar aqui no meu roteirinho, que eu quero falar pra vocês, que eu acho que é super legal. Deixa eu ver, cadê esta parte? A Brené Brown também fala uma coisa que eu acho super legal, eu até destaquei aqui pra gente trabalhar. O assassino secreto da inovação é a vergonha. Olha que profundo isso. Vou repetir. O assassino secreto da inovação é a vergonha. Porque quando a vergonha te domina, o que vai acontecer? Essa vergonha que é tóxica porque você não aceita que você é imperfeito. Você vai querer controlar isso porque você quer ir para a perfeição. Essa vergonha, quando você quer ir para a perfeição, como se você pudesse controlar, ela vai te levar para onde? Ela vai te levar para a autodefesa.
ela vai te levar para a culpa, ela vai te levar para o medo. Mas se você olha, né, para a vergonha desse lugar que eu tô te propondo, aceitando as tuas imperfeições, você de forma corajosa começa a bancar quem você é. Você começa a ser inteira primeiro com você, né? Que é o mais importante. E depois você passa a ser inteira com o outro. E esse, o assassino secreto da inovação é vergonha. E você para de assassinar a inovação que tem dentro de você. Você para de assassinar os seus projetos. Você para de assassinar uma vida mais saudável e muito mais fortalecedora, porque você vai se conectar com as suas partes feias e bonitas e vai expressá-la desse lugar honesto. E aí, quando você vai para esse lugar, você também vai se conectar com pessoas que vai acolher isso em você. E você vai ter vínculos mais sinceros, profundos com você e com o outro. E isso vai te ajudar a se movimentar com mais interesse na sua história. E a sua história vai, de fato, ganhar força dentro de você. E você vai conseguir, com essa história que carrega feiuras e bonitezas, fazer o que você precisa fazer. Então eu espero que essa live tenha te ajudado. Isso é o que a gente trabalha na mentoria do feminino ancestral. A gente vai olhar para a vergonha de um lugar muito mais profundo. E desse lugar profundo que a gente vai olhar para a vergonha, eu quero te convidar a vir para a mentoria do Feminino Ancestral, que lá a gente vai mexer nessas camadas profundas da vergonha para que você faça as pazes com essa vergonha que é saudável, que é uma vergonha que vai te ajudar a sustentar as tuas imperfeições e dores para ti mesma, e desse lugar honesto consigo própria, você vai ter uma relação mais honesta com as pessoas e com a vida. Querida, você vai ter uma relação mais honesta com as pessoas e com a vida. Um beijo e até mais!